Feliz Dia das Mães a todas vocês que são mães, que temos nós, nossas mães. Hoje é um dia muito especial e como nossa companheira mencionou em sua oração, pedindo também, agradecendo também pelo dia maravilhoso lá fora, é que esse dia o sol também está celebrando o Dia das Mães aqui conosco. Porque Maria, sobre a mãe especial sobre a qual nós vamos falar, ela praticamente representa hoje todas as mães da Terra, representa a partir do testemunho maior da sua vida aqui na Terra, passou a ser a nossa mãe, a mãe de todas, que nos acolhe com muito carinho. Ela é considerada hoje, vamos dizer assim, o símbolo de dignidade, porque além de mãe do nosso Senhor, do Salvador anunciado, aquele Espírito escolhido, ela foi uma mãe comum que teve todos os trabalhos como todas as nossas mães tiveram em educar a criança desde o primeiro minuto fora do ventre. Ela passou por tudo aquilo que todas as mães passam, né? E ela praticamente ela se perpetuou na história como aquela mãe, a Mãe Santíssima, né? E a partir daí, a partir do reconhecimento dessa maternidade especial, as pessoas passam a colocar o nome de suas crianças, né? Maria, nome composto, Maria isso, Maria aquilo, Maria Aparecida, né? Porque ela apareceu, segundo alguns dizem, apareceu em Fátima, apareceu em Lourdes, e aí vai, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, mas é a mesma Maria. Eu me lembro que, quando eu morava no Brasil, em Goiânia, eu conheci uma Maria dos Remédios. Então tem Maria de tudo quanto é jeito. E não só mulheres, tem homens, José Maria, Antônio Maria, né? Então Maria é um nome super celebrado no mundo inteiro. E, e é claro, né? Perfeitamente justificável. E como é que começou essa história toda? Bom, a história chega, essa história, quando Maria entra na história, né? É com a visita do chamado anjo Gabriel, um mensageiro de Deus. Naturalmente, uma entidade muito elevada que veio trazer uma mensagem muito séria para aquela jovem, adolescente ainda. Ele chega saudando com a saudação da língua local, Ave. Em vez de dizer oi, né, a gente chega hoje e fala, oi fulana, oi Maria. Ele chega e diz, Ave Maria. E já começa a se expressar como aquele profundo respeito por aquela entidade que estava ali diante dele, aquela entidade encarnada, que havia sido escolhida para ser a mãe do espírito mais evoluído que pisaria na Terra. E ele diz, sois, né, como cada autor prefere escolher da sua maneira, né, seja em tu, seja em vós, mas de maneira geral, vós sois cheia de graça. Ele queria dizer, né, que Maria estava com a graça, foi escolhida. O Senhor é convosco. Então já tendes em teu ventre o Senhor, embora tu ainda não saibas, né? O Senhor é convosco, bendita sois entre todas as mulheres. Essa é a saudação do anjo Gabriel, que mais adiante tornou-se a oração da Ave Maria.
E há uma frase que foi juntada, que essa frase foi dita por Isabel, a prima de de Maria, que também estava grávida naquela época, que quando ela vai visitar Isabel, para confirmar o que o anjo Gabriel disse, porque Gabriel ainda falou para ela, né, Maria, tua prima, também já está no 6º mês de gravidez. Maria, Isabel, Isabel, tua prima, eh, já está no 6º mês de gravidez. E ela fica assim pensando, né, mas como? Isabel já é velha para aquela época, né, as mulheres passavam de 30 já eram velhas, né. E nesse momento aí, o Gabriel também fazia anunciação a Maria de João Batista, que seria, né, o filho da Isabel, e que anunciaria a vinda de Jesus, depois de todos os profetas do passado e etc. Mas agora era um anunciador contemporâneo de Jesus, né, seria praticamente um primo segundo de Jesus. Então, quando, Maria vai visitar Isabel, no momento que a Isabel a recebe, ela fala: "Bendito é o fruto do vosso ventre". Isabel nem Maria nem tinha falado nada para Isabel ainda. Ela teve que ir visitar pessoalmente, porque naquela época não tinha como passar um WhatsApp para Isabel e falar, "Olha, passou um anjo aqui e falou isso, assim, assim, é verdade? Você confirma isso?", né. Então, ela não tinha como telefonar, passar um WhatsApp, entrar no Facebook e passar uma mensagem para a prima. Ela teve que ir pessoalmente visitar a prima, né. E nesse encontro, as 2 trocam, as ideias, né, 2 anunciadas, 2 privilegiadas, uma carregando o anunciador de Jesus e a outra carregando o próprio Jesus. Uma carregando João Batista e a outra carregando o nosso Salvador. E essa história, né, foi assim registrada, segundo a tradição. No momento que Gabriel anuncia a Maria que ela está trazendo em seu ventre Jesus, ela responde para o Gabriel: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo suas palavras". Isso, não expressa, apenas um gesto de submissão, mas uma entrega completa de voluntariado. Então Maria se faz voluntária de Deus, ela aceita a missão com muita alegria, com muita honra, se sente honrada por receber o Filho de Deus, o anunciado, né, agora em seu ventre, que ela seria, a mãe dessa criatura no mundo. E quando Gabriel, veja bem, numa sociedade patriarcal, desce um anjo do Senhor lá do céu, um anjo de Deus, né, um espírito iluminado, para anunciar diretamente à mãe, quando com, Zacarias, que era o marido da Isabel, foi procurado, pelo anunciador, trazendo a notícia de que Isabel, a esposa dele, estava grávida, e ele, porque na sociedade patriarcal seria o anjo foi cumprir as tradições, né, vamos procurar o chefe da família, não vou falar direto com a mulher não, vou falar com o chefe da família, o Zacarias. E o Zacarias, recebendo a notícia de que a esposa dele, já com uma certa idade, estava grávida de novo, ele duvida. Mas como? Se ela já está velha. E aí o anjo, né, não por um ato de orgulho, claro, né, como é que é? Está duvidando de mim? Eu estou falando, eu sou um enviado de Deus aqui, ó, eu sou o anjo, né? Mas não foi isso. É uma espécie de sinal
né, os sinais de confirmação, porque a gente vê que todas as profecias, todos os grandes anunciados, são acompanhados de um sinal. Então o sinal foi dado a Zacarias pelo anjo Gabriel da seguinte maneira: Gabriel falou: se duvidas da minha palavra, então você vai ficar mudo até que essa criança nasça. Imagina, mais 3 meses adiante, sei lá, ela já estava no 6º mês, conforme ele falou para Maria, né? Bom, se bem que aí a gente não sabe se ele te falou ali naquela época ou se ele já tinha falado antes, né? Mas presume-se que seja mais ou menos na mesma época. Então ainda teria mais uns meses adiante para aquele homem ficar caladinho, sem uma palavra. Ele ficou mudo até que João Batista nascesse de sua esposa Isabel. E o que às vezes não faz muita diferença também, porque, né, mulher fala pra caramba, mas homem fala menos, então não deve ter feito muita diferença não. Mas assim foi esse sinal. Então Zacarias ficou mudo até que João Batista nascesse. Agora, será que Deus pegou Maria assim, escolheu para ser a mãe de Jesus, a mãe de seu filho amado, o Espírito que governa o nosso planeta, já governava desde a sua criação? E aí a gente vai ver essa escolha, como é que foi feita. Vamos reportar ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, quando logo no início Emmanuel fala, mais ou menos assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os eventos que comandam a vida no nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, em cujas mãos permanecem as rédeas condutoras, né, da vida na galáxia e, portanto, no planeta, né? E essa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, pelo que nos é dado saber, diz Emmanuel, somente se reuniram por 2 vezes no conhecer dos séculos. A primeira vez foi quando a massa solar, a massa do nosso planeta, se desprendia da nebulosa solar, se desprendia na formação do planeta Terra, da formação física mesmo. E a segunda vez que essa comunidade de espíritos perfeitos se reuniu foi para discutir e decidir a vinda de Jesus ao planeta. Nós sabemos, pela obra de André Luiz, dos Mensageiros, ficou praticamente na literatura espírita, quem lê sempre se referencia à reencarnação de Segismundo como uma descrição minuciosa do que é o trabalho de preparação para reencarnar um espírito. E aí nós vimos que tudo é minuciosamente planejado, porque espíritos responsáveis, espíritos de alta grandeza, cuidam dessa preparação. Não é dada a qualquer um fazer isso, porque trata-se da vida do reencarnante. E todo o que lhe tem pela frente, tudo aquilo, todos os eventos que vão reger a vida desse reencarnante. Obrigado. Então, a reencarnação de Maria não seria menos planejada, imagina, para trazer Jesus à Terra, né? Deve ter sido um planejamento muito minucioso e feito por espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo.
Portanto, os espíritos da grandeza de Jesus, um deles, né, foi dado a ele a responsabilidade de tomar conta do planeta Terra, que era Jesus. Então, esses espíritos a que Emmanuel se refere, que em cujas mãos estão as rédeas da vida na galáxia, um deles era Jesus, esses espíritos também escolheram Maria, que naturalmente, segundo, né, os critérios de escolha, já devia ser naquela época um espírito muito especial. Um espírito que seria realmente capaz de corresponder às necessidades de ser requeridas, né, por uma mulher que fosse, por um espírito que se faria mulher na Terra para ser a mãe de Jesus, para orientar aquele espírito reencarnante em cujos primeiros anos de vida na Terra seria como uma criança, nasceria como uma criança qualquer, como todas as outras, porque Jesus, já no início de seu messianato, ele dizia: eu não vim destruir a lei. E isso deu, inclusive, a origem ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma das nossas obras mestras da codificação, cujo primeiro capítulo é intitulado Eu não vim destruir a lei. Porque Jesus passou por todos os processos que nós passamos, desde da escolha, do planejamento reencarnatório, a própria reencarnação em si, através de uma mulher fisicamente encarnada, ele encarnou, né, porque não se tratava de reencarnação. Então ele passou por todos os processos naturais, cumpriu todas as leis das quais ele já era perfeito conhecedor, né? E Maria também, a seu tempo, era uma pessoa que viveu uma vida comum em termos de prática terrestre, né? Eu mencionaria mesmo palavras como é que é o nome? Clodovis Boff. Ele é um pensador e ele escreveu, deixa eu ver aqui, em seu livro, ele fala assim: Maria desperta e se apronta, dizendo da rotina de mulher, né, da menina Maria. Maria desperta e se apronta, reza, arruma a casa, apanha água na fonte, faz pão, trabalha no campo, cuida do filho, fia, tece e lava roupa. E lavar roupa, você sabe como é que era naquele tempo, né? Era na fonte da água, não era na lavadora em casa, não tinha máquina de lavar e de secar, não era na laundry ali da esquina, ela tinha que ir à fonte de água lavar roupa. Trabalho do campo, né, que ela também plantava algumas coisas, que era muito comum antigamente, era como se, né, como se vivia. A gente não ia à feira livre não vinha uma vez por semana na nossa quadra, eles não iam ao supermercado lá, né? Tinha que plantar e colher muitas das coisas para comer, para alimentar a família. Prepara a comida e serve a ceia, frequenta a sinagoga, sobe a Jerusalém para a Páscoa, vai a uma festa de casamento, a um nascimento, a um enterro. Então, o Clodovis Boff, ele menciona essa vida terrestre comum de Maria. Também para ressaltar que ela era uma pessoa comum, que cumpriu as leis também, como Jesus disse, né? Eu não vim destruir a lei, Maria muito menos. Maria viveu uma vida, em parte, né? Como qualquer uma das mulheres da época, passando por todos os processos, por todas as dificuldades, passando por tudo que as mulheres passavam. E segundo Miramês ainda, né, o espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré,
é da psicografia de Chico. A Maria, ainda adolescente, ela foi iniciada também no templo. Ela estudava, ela foi preparada, né, para... Ela não era simplesmente uma jovem adolescente como outra qualquer, era uma jovem interessada em aprender sempre. E, inclusive, não há referência sobre a mãe de Maria, o pai de Maria, a família de Maria, como foi quem era essa Maria, né? As referências a Maria passam a ser mais reportada pelos autores a partir do momento, a partir da escolha dela para ser a mãe de Jesus, aqui na Terra, né? Quando o anjo Gabriel veio lhe visitar. Mas ela foi preparada para ensinar, para ser a mãe, né, do ser mais evoluído que encarnaria na Terra, e que mais tarde seria o instrutor dela em termos de vida eterna. Então ela prepararia Jesus para viver na Terra, e Jesus a prepararia para viver no céu depois, né? E Chico também, pela comunicação de Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, diz que Maria memorizava tudo, todos os eventos, todos os fatos, para depois contar. Ela como tinha aquele sentimento de que precisaria de tudo aquilo ali um dia reportado. E Lucas, que escreveu o Evangelho depois que Jesus se foi, né? Paulo também, que vem depois que o Mestre se foi, Paulo, que antes Saulo, né, mas agora já como Paulo. Lucas e Paulo, a fonte a fonte principal de informação para eles aprenderem sobre Jesus, aquele a quem eles iriam anunciar, foi de Maria também. E a fonte de Maria era a sua memória. Então Maria memorizava todos os atos, memorizava todas as cenas, memorizava toda a vida dela como Jesus, porque ela não foi só aquela mãe que criou o menino Jesus, mas ela acompanhou o homem Jesus, o filho Jesus, enquanto ela podia acompanhar. Não nas suas longas viagens, não nas viagens mais distantes, mas sempre que possível ela estava presente. Porque Maria tinha outras obrigações, como é sabido, né? Maria teve outros filhos, a que a literatura não deu muita importância em mencioná-los, talvez realmente porque não fossem espíritos de tanta importância, algo assim a se destacar, que não fizeram, não, como é que diz, realizaram nada de vulto como o irmão mais velho, né? Portanto, não foram registrados em abundância pela história como o irmão mais velho. Então, mas isso quer dizer, Maria tinha outras obrigações também. Tinha obrigações como mãe, como esposa, como a dona de casa, enquanto Jesus crescia, e depois que Jesus já estava na vida também, na estrada, né, vamos dizer assim. E José? José estava ali ao lado de Maria, que também não era uma entidade comum. José também passou pela escolha daqueles espíritos lá mencionados anteriormente, daquela comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo. José também foi escolhido por eles para ser o pai biológico de Jesus. E José passa assim discreto pela história também. Ele não aparece muito, porque ele estava ali como suporte mesmo. Ele tinha as qualidades para prover o que Maria, a mãe de Jesus, precisaria. E que ele, como pai de Jesus, também precisaria ter para dar o suporte ao Salvador, ao Filho de Deus anunciado por todos os profetas. E, inclusive, a espiritualidade apareceu para ele para dizer na hora, foi para ele, não para Maria,
que era a hora de fugir para o Egito, porque o censo que estava levantando a, a existência das crianças, né? Quando Herodes manda matar todos os recém-nascidos meninos, né, até 2 anos de idade, só por garantir até 2 anos de idade, porque pode ser que Jesus, quando ele soube, né, que o Messias já estava encarnado, já estava entre eles, então ele manda matar todos os recém-nascidos e só por margem de segurança, até 2 anos de idade, matem todos. Então, para que Jesus não fosse imolado, a espiritualidade intui José a fugir para o Egito. E não tinha ônibus para lá, não tinha trem, não tinha avião, não tinha Uber para pegar, não. Eles montaram mesmo num camelo para atravessar as regiões desertas até chegar no Egito. Foi uma saga, foi uma viagem sacrificial, mas foram para lá Maria, José e o menino Jesus. Aquela criancinha novinha. Imagina, passar uma viagem a camelo, né, por todos os rigores do deserto para salvar a vida de Jesus, que não poderia correr o mínimo risco de vida para que sua missão não fosse sacrificada, né? E aí, na sequência, né, depois que Jesus já encarnado, Jesus já vivendo entre nós, menino ainda, recém-nascido, dizem também, está registrado, Lucas registra isso, que os anjos apareceram aos pastores no campo e lhe dizem: eis que vos trago boas novas, notícias de grandes alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Salvador. Vos nasceu. Olha que como isso está grafado no Evangelho de Lucas. Vos nasceu, nasceu para vós. Porque nascer é um verbo intransitivo, né? Não exige complemento. Nasceu. Eu nasci, você nasceu, nós nascemos. Mas nessa referência de Lucas, dizem que os anjos apareceram aos camponeses, aos pastores no campo, e, e disse, vos nasceu, ou seja, nasceu para vós. Então aqui já denota que essa maternidade de Maria não seria uma maternidade comum, porque quando uma criança nasce para uma mãe, essa mãe fala assim, nasceu meu filho, né? Quando mais adiante, infelizmente, um casal vai se separar, até a lei dos homens reconhece a mãe como a primeira pessoa a reclamar o direito de permanecer com a guarda da criança. Então, a mãe na Terra, ela praticamente é dona do filho nos seus primeiros anos de vida. E algumas mães acham que são donas do filho para sempre, né? Não criam os filhos para o mundo, como diz o dito popular, né? As mães criam os filhos para o mundo. Algumas criam para si, né? E não querem largar o osso de jeito nenhum. Não quer que o filho se case, não quer que o filho saia de casa para morar em outros lugares. Quer o filho para ela. Mas essa não era Maria. Maria, ela já tinha esse sentimento de que ela estava criando o filho realmente para o mundo. Então, quando os pastores recebem a notícia dos anjos, Jesus vos nasceu na cidade de Davi, era isso que eles entenderam, né? Que Jesus estava nascendo para o mundo, para os homens, não para simplesmente ser mais uma pessoa que nasce na Terra. Ele nasceu para nós. E conta também a história que, cumprindo a tradição, né, Maria leva uma semana depois Jesus à sinagoga, uma semana depois de nascido, para ser circuncidado. A circuncisão era uma tradição dos judeus até hoje, né? E o judeu é campeão, eles fazem muito bem em seguir tradição.
É uma tradição de 5.000 anos, algumas delas ainda são seguidas até hoje à risca. Então, os judeus são admiráveis pela persistência em manter certas tradições, por menos sentido que façam para nós hoje. Então, Maria levou Jesus à sinagoga também para passar pelo processo da circuncisão. E aí, na sinagoga, Simeão, né, um judeu respeitável, ele olha Jesus nos braços de Maria e olha, fita Jesus cuidadosamente, demoradamente, e diz para Maria: meus olhos agora podem cerrar e eu posso descansar, pois meus olhos já fitaram aquele que será o nosso Salvador. E vira para Maria diretamente e fala: bem-aventurada és tu, mas, ao aviso, uma espada de dor trespassará seu coração. Maria fica, né, alegrinha, né, com a primeira, com o elogio que ele faz a Jesus, como toda mãe fica, né, quando alguém elogia o filho, mas na segunda frase vem a preocupação. Então Maria, ela já tinha uma noção da missão do Salvador. Ela fazia pouca noção da amplitude dessa missão, segundo até mesmo Kardec menciona isso. Mas ela sabia que ali estava o Salvador, uma criança especial, que seria uma pessoa especial, e ela já sabia da responsabilidade de carregar aquela criança e criá-la, fazê-la crescer, não como era necessário. E aí, algum tempo depois, 3 astrólogos, né, que a história chamou de reis magos, a visitaram. Eles não eram exatamente cientistas, né, mas eles tinham as intuições, eram espíritos que sabiam das coisas, né? Tinham uma conexão acima da média com o plano espiritual. E tinham conhecimento relativo das ciências. E eles vão levar para o recém-nascido, para o menino Jesus, os presentes. E quais eram esses 3 presentes? Né? A gente, segundo a história, a tradição do Natal, inclusive, né, no presépio, aquela coisa mais linda que eu adoro ver um presépio. Eles foram levar ouro, incenso e mirra. E cada um desses presentes, cada passo da história de Jesus tem um grande significado. Nada foi feito assim ao acaso, nada é feito simplesmente para passar tempo, né? O ouro que foi dado de presente, em primeiro lugar, significaria mesmo algum recurso para aquele casal, né, num momento tão difícil da vida deles. Um casal muito simples, né, José e Maria, mas a, a representação do ouro é a realeza. Porque o ouro e os reis, os imperadores, né, sempre estiveram numa relação muito íntima ao longo da história. É a riqueza, é o símbolo da realeza mesmo, da riqueza. É um metal nobre, um metal praticamente imperecível. Ele pode ser misturado com outros, que ele ainda pode também ser separado depois por processo de aquecimento, ele tem o ponto de fusão dele diferente dos outros. Então, é um metal que, mesmo se for contaminado, se ele se misturar, ele pode ser separado ainda e voltar à sua originalidade. Né? Lembra aquela história de Chico, né? Chico Xavier, que conta muitos causos, mas ele conta que o pai dele, né, chegado a certa idade passado da adolescência, o pai, preocupado com aquele menino que só se interessava pelas coisas do céu, foi levar para ele, queria forçar a barra para ele se interessar por algumas coisas da terra também, e leva Jesus a um prostíbulo para ver se ele se interessaria pelas mulheres. E o Chico, nesse momento, ele se mistura
ali com as prostitutas. Mas ele não se contaminou, ele saiu dali puro como entrou, né, a representação do ouro. E, claro, levou também a mensagem dele, que ele nunca perdeu, o Chico nunca perdeu a oportunidade de fazer o bem, de levar a mensagem elevada, né? Então, o Chico saiu dali tão puro quanto entrou. Assim é o ouro. O incenso, que representa o que é sagrado, né? Hoje, ainda hoje, nas missas, né, na Igreja Católica, principalmente, né, queima-se o incenso, canta-se o cântico enquanto se queima o incenso, porque o incenso traz o perfume, mas traz a ideia também do que é sagrado, representa a santidade do ambiente, da pessoa, né, o que é sagrado, o que é reverenciado. Então, esse incenso para Jesus ali significaria que ele representaria, né, que ele era uma entidade sagrada. E a mirra? A mirra, na época, né, desde então, já representava a unção dos que morriam, como a dizer que Maria ia precisar daquela mirra no futuro. Então eles trouxeram o ouro, representando a realeza de Jesus, o incenso, que era o sagrado, mas a mirra de que Maria precisaria no futuro. Porque muitos filhos enterram seus pais, e é natural, né, porque os pais nascem primeiro, envelhecem primeiro e desencarnam primeiro. E os filhos permanecem, como muitos de nós. Eu, né, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe já desencarnados. Mas a Maria foi dada a mirra como a dizer que ela iria presenciar a desencarnação do filho. O filho iria primeiro, né? Então, agora, né, fast forward, aqui a nossa mensagem, Jesus agora já foi para o templo, né, participou da, da tradição do Bar Mitzvah, né, que é uma tradição judeia para os adolescentes, os meninos adolescentes, que agora já saem da adolescência, já são considerados homens e passam a, 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 a ter a companhia dos homens. Eles já agora começam a deixar de lado as suas mães, né, e passam a andar mais com os pais do que com as mães. E aí, numa dessas idas ao Templo de Jerusalém, essa é uma passagem, né, quando Maria presencia a primeira manifestação do messianato de Jesus. Que aí a caravana se formou de volta para casa, né, e por causa de agora Jesus, né, já está com certa idade, 12, 13 anos, ele estaria em companhia de José, e Maria pensou, bom, ele deve estar com o pai. Aí chega para o pai, cadê Jesus? O pai, agora o pai está em apuros, sérios apuros. Como é que a mãe do menino vem perguntar para mim onde está o menino? E o que eu vou dizer? O menino não está comigo, eu achei que estava com ela, né? E foi aquilo, Maria achando que Jesus estava com José, José achando que Jesus estava com Maria. E agora? Vamos voltar correndo para o templo, porque perdemos nosso filho. Justamente quem? O Filho de Deus que nos entregou para cuidar dele, e nós perdemos o menino. Vamos voltar lá. Voltar ao templo, encontrar Jesus discutindo com os doutores da lei, interpretando, enriquecendo a interpretação da lei com os idosos, né? Aquela criança lá de 12, 13 anos de idade. E Maria, aliviada, fala, estávamos aflitos, preocupados com você, filho. E aí o Jesusinho ainda, né, adolescente, fala, mulher, por que te preocupas? Não sabes que tenho que cuidar das coisas do meu pai? Mulher aqui não significa, né, não é nenhum sentido pejorativo de forma alguma. E nós, os mais velhos, né, não tínhamos no Brasil ainda a tradição de chamar nossos pais, nossa mãe de senhor, de senhora. Quando a mãe chamava, a gente falava, senhora, o pai chamava, né? Fulano, vem cá, menino, senhor, né? Não era assim com nossos pais? Até hoje, alguns pais, algumas mães ainda mantêm essa tradição.
Mas então quando Jesus se refere a Maria, fala assim, mulher, é que na tradição deles, significava dizer, senhora, né, senhora minha mãe, com respeito, né, de forma alguma é o sentido pejorativo. Hoje em dia, né, no português, no Brasil principalmente, a gente chama a nossa mãe de mulher, vem cá, ô mulher, não seria tão respeitoso, né? Não se faz isso. E aí a vida passa, né, os dias passam, os tempos passam, e Jesus cresceu e agora está naquela festa nas bodas de Caná, né, quando acontece o primeiro chamado milagre, né, que nós, na doutrina espírita, chamamos de realização, utilização de leis naturais que Jesus conhecia e nós não. E por isso que a gente chamava de milagre, porque só ele sabia fazer, então a gente chamava de milagre. Jesus, diz Maria, acabou o vinho, né? Aquela historinha que a gente sabe. Acabou o vinho, e Jesus, o que eu tenho com isso? A festa, eu não sou o dono da festa, né? Claro que Jesus não pensou dessa forma, como um irresponsável, né? Mas a situação dele era essa, ele não era o dono da festa, ele não tinha obrigação, ele não preparou a festa, ele não era nem o noivo, nem o pai da noiva, né? O que ele tinha a ver com acabou o vinho? E ele ainda responde para a mãe, a minha hora ainda não chegou. Maria não discute com ele não, Maria com aquela autoridade de mãe, né? Chamou Jesus no canto lá, chamou os empregados, porque Maria fez parte da comitiva de preparação da festa, né? Então Maria tinha uma certa penetração ali também, chamou os empregados e só falou para eles assim, se referindo a Jesus, façam tudo o que ele pedir. E saiu de cena. Agora Jesus está ali diante dos empregados, e os empregados esperando ouvir alguma coisa de Jesus. Aí o jeito foi fazer a transformação do vinho, né? Então, esse foi o primeiro milagre. Mas aí Jesus falou, encham os tanques de água, os vasos, né, que estavam vazios lá de vinho. Então, isso aí já traz um outro ensinamento também, porque Jesus não criou o vinho, ele não fez assim com a mão e o vinho foi subindo e encheu os vasos de vinho. Não foi assim. Jesus mandou colocar algo para que ele transformasse. Porque esse é o papel do milagre em nossa vida. Esse é o papel de Jesus. Jesus veio trazer a transformação do coração das pessoas. Jesus não veio nos transformar, porque essa transformação depende, é claro, do nosso livre-arbítrio. Mas Jesus veio trazer a água para que nós transformemos. Então Jesus mandou encher os vasos de água e transformou a água em vinho. E vinho de primeira qualidade, né? Então essa aí foi a primeira manifestação milagrosa de Jesus. Da mesma forma ele foi com os pães e os peixes, né, lá no Sermão do Monte, quando os discípulos falavam, essa multidão está com fome, como é que nós vamos fazer, Jesus? Nós só temos aqui uns peixinhos, uns pãezinhos aqui, que é o nosso lanchinho para depois do sermão, e o povo vai embora com fome para casa, e a gente tem aqui a nossa merendinha só para nós. Jesus falou, dá aí, dá o que vocês têm, o que vocês têm aí? Ah, tem aqui uma meia dúzia de pães, 2 peixinhos. Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes e multiplicou, ele transformou a quantidade. Então é isso que Jesus faz conosco. Ele transforma, Jesus transforma o que já existe. E esse milagre da transformação aí vem endossar essa teoria, né? Essa tese, aliás, não é uma teoria. Jesus transforma aquilo que já existe. Ele nos dá as condições e promove a transformação a partir do nosso empenho. A gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que encher os nossos tanques para que Jesus venha fazer a transformação. Isso aí também nos lembra, né, que se a gente está pedindo insistentemente alguma coisa a Jesus e a coisa não está acontecendo assim, vamos experimentar pedir a Maria, porque mãe é outra história. Mãe chega para o filho e fala assim, ó, faz.
que é assim que Maria faz conosco, pode fazer por nós também, a gente acredita, né? Então vamos orar para Maria se a hora que a gente não estiver recebendo de Jesus aquilo que nós estamos pedindo. Só que a gente tem que orar para Maria tendo em mente o seguinte: Maria vai falar para nós também, faça tudo o que ele mandar. Igual que ela falou para os empregados lá na casa. E aí, fechou o círculo, né? Porque faça tudo o que ele mandar, para que nós vamos então incomodar Maria se Jesus já mandou? Nós já sabemos o que Jesus quer que nós façamos. Está tudo escrito, ele deixou um legado para nós. E os seus sucessores, né, os apóstolos, escreveram e deixaram para nós. Mas não faz mal a gente pedir à mãe dele da mesma forma. Vamos colocá-la no nosso circuito de orações também, né? Aí vem a crucificação. Maria não foi preparada só para ser mãe, mas para seguir também Jesus, dar apoio a Jesus. E a presença dela, a partir do momento que ela recebeu a notícia, né, de que Jesus havia sido preso, Jesus havia sido condenado, e ela foi ao encontro, foi procurar o filho. Apesar de não poder ter se aproximado dele, mas ela acompanhou a certa distância, da distância possível, né, permitida a ela, toda a saga, todo o sacrifício, toda a sua caminhada. E nas várias vezes que ele caiu, ela talvez até se lembrasse, né, de quando ele caiu, que era menininho, ralava o joelhinho, a mamãe vem, sopra, dá um beijinho, sarou, sarou, né? Mas ali ela não podia fazer isso. Ela via o filho já todo machucado, cair, e ela não poderia levantar. Imagina a dor dessa mãe. Apesar de se encontrar como uma missionária também, tendo ali a sua presença, dando apoio a Jesus, porque Jesus olhava para ela ainda e via a mãe ali e se fortalecia naquela imagem. Aí ela talvez se lembre também naquele momento de que lá no templo ela ouviu de Simeão, mas uma espada de dor te trespassará o coração, né? Então ela lembrava que chegou ali aquele momento, aquela palavra de Simeão também se fazia ali agora acontecendo. Mas a presença dela ali fortalecia Jesus. E ao expirar ainda, né, antes de expirar na cruz, Jesus fala para ela, mulher, novamente com aquele sentido, né, de mãe, mãe respeitável, senhora da minha vida, mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João, que foi o único dos apóstolos que ficou para trás, por causa da idade também, que a lei lhe permitia acompanhar, né? Acompanhando, querendo Jesus dizer para ela, adote esse filho, adote toda a humanidade. E João, eis aí a tua mãe. Como a dizer também João, simbolizando, a partir daí, toda a humanidade adotar Mãe Maria como a nossa mãe, né? E Maria foi viver como João até o fim de seus dias. Ali também havia presente, né, as três Marias, né? Maria de Magdala, uma terceira Maria ainda, e nenhum dos apóstolos, a não ser João. Porque os apóstolos correram. E esse correram, gente, a gente tem que lembrar com certo respeito que não foi só medo, temor, porque se acovardaram, porque aqueles homens, de repente, afrouxaram. Não é isso. Sim, o medo estava presente, e por isso eles fugiram, né? Mas o que acontece com os homens no momento do conflito? São aqueles que vão à luta, a luta corporal, a luta física, a luta mesmo, a briga, ao conflito, ao confrontamento, né? Agora imagina se os apóstolos falassem, não, nós vamos lutar por Jesus. Pedro não o negaria, Pedro empunharia a espada novamente, como ele fez lá no jardim do Getsemane, né? Ele empunharia a espada, os outros, né, Judas não teria delatado, Judas também estaria ali para defender, porque achava que agora a revolução ia crescer. Os outros todos, o que aconteceria?
o exército romano era muito maior. Os soldados romanos teriam eliminado todos os apóstolos que dariam continuação à obra de Jesus. Então não pensemos nesses apóstolos fugidos na hora do sacrifício de Jesus como covardia, mas como até mesmo um meio de proteção à própria doutrina que seria propagada depois através desses que fugiram para depois propagar a doutrina. Porque cada um deles foi sacrificado a seu tempo. Todos eles morreram mais ou menos como Jesus. Então não foi covardia, foi um momento de, vamos dizer assim, prorrogação. Então, gente, essa essa ideia da mãe de Jesus estendida à ideia das nossas mães. O mínimo que nós podemos dar de presente para as nossas mães, estejam elas hoje aqui na Terra, por sorte nossa que podemos falar ainda diretamente a ela, podemos abraçá-la, aqueles que têm a mãe presente, podemos conversar ao telefone, conversar FaceTime hoje em dia, WhatsApp, né? Podemos ver a imagem no tempo real, conversar com a nossa mãe à distância, mas também a nossa mãe distante no mundo espiritual. O mínimo que nós podemos dar de presente para elas é o reconhecimento de todo o sacrifício que elas fizeram por nós e procurarmos nos fazer, cada uma da maneira que a gente puder, como Jesus, imitadores de Jesus em relação à sua mãe. Aquela gratidão profunda que fez dela, depois que ele partiu, voltou para buscá-la quando era tempo dela também partir, e disse a ela ainda: o meu pai me mandou para lhe oferecer ser a rainha em meu reino. Palavras mais ou menos assim, né? Então Jesus também leva sua mãe de volta para o plano espiritual, onde ela continua trabalhando muito seriamente até hoje. Não foi para lá para descansar e viver como a rainha do céu, como muitos pintam, muitos autores pintam Maria nas nuvens, cercadas de anjos. Não, Maria trabalha ainda duro, principalmente na, na organização socorrista aos suicidas. Podemos ler mais sobre isso na literatura espírita. E é essa a nossa mensagem de hoje. Mais uma vez, a todas vocês que são mães, a todos vocês que são filhos, que têm suas mães, um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mães do mundo, em todas as partes do universo. Muito obrigado.